Abra suas Bíblias em Gênesis, capítulo 2. Eu falei que ia falar hoje sobre as mulheres. Se você acompanha o nosso grupo do Amigos GNF lá no Facebook ou do WhatsApp, você deve ter visto que eu disse que ia falar sobre as mulheres. Eu vou ler Gênesis capítulo 1, tá? Muito tem sido dito nesses dias sobre o que as mulheres têm sofrido. Opressão, violências, estupro, intimidação, desvalorização do ser feminino, desigualdade de direitos. Há quem tente culpar as próprias mulheres, quem diga que ela mereceu e podia ter evitado, quem tente justificar ou aliviar dizendo que os homens são assim mesmo, quem pense e não fale. No combate a essa cultura, a baliza está indo ao outro extremo. Repulsa, ódio e eufemismo estão se espalhando entre as mulheres, formadoras de opinião. Se não tivermos uma referência do que é correto e verdadeiro, vamos ficar navegando à deriva entre extremos. Eu vou discorrer sobre isso na GNF no próximo domingo de manhã. Olhar a verdade e falar da esperança de restauração que livra da maldição. Vai ser um ambiente acolhedor de bate-papo, olhando a palavra de Deus de forma amiga, profunda e objetiva. Quer que lê tudo? Vem com a gente descobrir por que Jesus olhou com tanto amor para as mulheres. Vem recolocar a baliza no ponto correto. Obrigado. Não teve chá ali, ninguém trouxe o chá, mas pão tem. Tem café e tem leite também. Então, qual que é a polêmica que tem acontecido agora nesses dias, na sociedade? Não dá para, como igreja, a gente ficar alheio a isso. O grande ponto lá fora é, nos anos 70 começou a se falar sobre as mulheres terem direitos iguais. Eu não tinha ideia de que nas empresas, quando vão contratar mulheres, oferecem salários menores. Não tinha ideia disso. Não sabia que lá em Hollywood, quando vão fechar um filme, tem atrizes e atores que dividem o papel principal, só que às vezes o cara ganha o dobro do que a mulher ganha. Eu não tinha ideia sobre isso, não. Eu não sabia que haveria um pensamento de redução porque a pessoa é mulher, ou porque alguém acha que a mulher vai render menos. Mas o ponto é que começou na sociedade um movimento para levar isso para normalizar. Só que, pensa uma coisa, gente. Se algo está muito para a esquerda, para você colocar no meio, às vezes tem que dar um tapa muito forte e levar lá para a direita. Para que depois possa voltar e achar o equilíbrio aqui. Quando eu falo da baliza, eu falo de achar o ponto certo. O que a Bíblia fala que é o certo em relação a isso? O que a Bíblia fala de diferença de homens e mulheres? E o que a gente deveria dar de resposta quando somos questionados a isso? Porque uma coisa que me preocupa muito é que quando a gente não tem objetivo, a gente não tem um propósito de vida, a gente abraça causas que não são do reino. Entenda? Causas que não são do reino. Causas que Deus não espera que a gente abrace. Então isso é uma coisa que a gente tem que entender. E a outra coisa é, a igreja é formadora de cultura na sociedade. Entenda isso. A igreja é formadora de cultura na sociedade. Então, se você vê um cara pegar uma menina lá de 10, 9, 11 anos e começar a perverter essa menina e colocar valores na cabeça dela, que são errados, para quando chega com 15, 16, 17, ela esteja naquela vida, a igreja é culpada por isso também, por deixar esses valores se espalharem. Porque a igreja deveria ser quem constrói os valores na sociedade e quem implanta os valores do reino. Nós somos portadores do reino. Nós somos responsáveis por trazer o reino de Deus à terra. Quando nós oramos que venha o teu reino e a sua vontade seja feita assim na terra como nos céus, é espelhar na terra o que há nos céus. A vontade dos céus espelhados na terra. Isso é o papel da igreja. Mas o que tem acontecido ultimamente? Nós temos visto todo tipo de violência contra as mulheres. Por diversas culturas diferentes. Não vou falar dos árabes, não vou falar dos africanos. Qualquer dia a gente pode até conversar sobre isso. A cultura africana não é tão bonita. E eles estão aqui, estão vindo para cá. Estão vindo para cá trazendo a cultura deles. A cultura árabe não é tão bonita. Eles estão vindo para cá. E aqui tem um manual na internet de como você disciplinar sua esposa sem ser preso pelas leis brasileiras. Um manual árabe em relação a isso.
Então, assim, vamos falar da nossa realidade. Brasil, cristãos, nossa realidade. E vamos falar do que está acontecendo lá fora e que resposta a gente deveria dar como homens e mulheres de Deus. Porque o machismo impregnado lá fora, de rebaixar mulheres e ter a violência, o espancamento, o abuso sexual, não é do reino. Só que o feminismo exagerado, o feminismo, o extremo de querer jogar a baliza lá no outro canto, também não é de Deus. Todo tipo de preconceito, a palavra própria diz, né? Preconceito. Aquilo que você diz que sabe antes de conhecer, preconceito. Aquilo que você acha que sabe e não conhece, preconceito. Antes de ter um conceito, você já tem algum conhecimento antes, alguma opinião antes. Todo tipo de preconceito não é da palavra de Deus. Não tem a ver com Deus. Então, olhe comigo em Gênesis 1. Versículo 26. Então disse Deus, Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha que interessante. O que eu acho mais interessante aqui, é que aqui não tinha ainda o pecado original. E fala que Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, e Deus criou a mulher. Deus criou ambos. A mulher, apesar de vir da costela de Adão aqui em Gênesis, ela não foi criada por Adão, criada por Deus. E um versículo antes, Deus dá autoridade ao homem sobre toda a terra. E ao homem, ele não falou que deu autoridade a Adão sobre toda a terra. Ele deu autoridade ao homem, ao gênero, não ao gênero, à classe homem, à humanidade. Ele deu aos homens autoridade sobre toda a terra. Então, Adão e Eva foram criados sem pecado e tinham autoridade, ambos, sobre toda a terra. Olha em seguida. Criou Deus o homem à sua imagem. Não, embaixo, 28. Deus os abençoou, ele disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem rente ao chão. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos, com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Então, vamos continuar? Alimento a vocês. 30. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo o que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Queridos, eu não vou entrar aqui em detalhes de falar sobre como foi essa criação. Eu sei que alguns podem ter outras ideias aqui. Para mim, tudo isso é literal. Eu não vejo nada aqui figurado. Para mim, Deus fez tudo dessa forma. E aí entra o ponto principal. Ele viu que era bom. Ali não tinha pecado. E ele viu que era bom. Deus não faz uma separação ali de homem e mulher. Olha, interessante. Mas aí vem o pecado. E o pecado desalinha as coisas. O relato da queda, Gênesis 3. Todos nós conhecemos como o pecado entrou na humanidade. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele convence 1/3 dos anjos a se voltarem contra Deus, porque ele quer o trono de Deus. E ele é lançado à terra. Lançado à terra, ele tenta corromper a criação perfeita de Deus aqui na terra. Então ele vem até Eva e oferece o pecado. E Adão, como cabeça de Eva, ele não está ali para cuidar e zelar. E ele também participa do mesmo pecado.
Gente, era uma árvore no jardim. Eles podiam comer de todas as árvores da terra inteira. Mas Satanás oferece para Eva aquela árvore que Deus falou para não comer. E aí entra a teimosia, o desejo de ser como Deus, e os dois pecam. Mas olha que interessante, para a gente entender como Deus vê homem e mulher no relato da queda. Gênesis 3, versículo 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos, e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Um ponto aqui. Por que ele não falou para Adão isso? Deus separa as culpas. Deus não julga um pelo pecado do outro. Deus separa culpas. Só que quando ele fala isso para Eva, ele coloca um peso na palavra. Mas você acha que o diabo não tem ódio contra os homens? Eva aqui representa a mãe da humanidade. Representa toda a humanidade. E ele fala do descendente de Eva, um descendente, que ele está falando de Jesus. Aquele que a cobra vai ferir o calcanhar, e ele pisará a cabeça da serpente. Mas Eva aqui recebe um peso que é para toda a humanidade. Mas ela recebe uma palavra dura, direta de Deus, por ela ter pego primeiro aquilo que veio da serpente. Agora olha a continuidade. 16. À mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento, você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Isso foi diretamente para Eva. Alguns vão dizer aqui que não havia nascimentos até aqui. Que Caim e Abel não estavam nascidos, que Sete não estava nascido. Mas o fato é, nós sabemos que a partir daqui a gravidez tem dor. E dói, Tati. É culpa do pecado, você viu? Culpa da Eva. Mas olha só. E aqui fala algo importante. O seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. O domínio entre marido e esposa, a opressão, começou com o pecado. Não havia opressão antes do pecado. Havia liderança, mas não havia opressão. É parte da maldição. A maldição faz com que as mulheres mais frágeis, por serem mais frágeis, sejam oprimidas. Deus não quis isso. O diabo queria. Eu sei que alguns vão ouvir isso aqui só no áudio depois. Tem poucos casados aqui hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casados. Aqui eu faço uma ligação com o texto que Paulo fala para tratar as mulheres como vaso mais frágil. A gente pode entender com detalhes depois. Mas o principal é quando fala: não trate sua mulher, sua esposa, com amargura, pois as suas orações não serão ouvidas. Deus leva tão a sério isso a ponto de dizer: suas orações não serão ouvidas. Qual é o pensamento aqui, gente? Porque isso faz parte da maldição. Tratar a mulher com amargura faz parte da maldição. Ó, Deus é o cabeça do homem, do marido. O marido é o cabeça da esposa. Se o marido tratar a esposa com amargura, Deus coloca amargura entre ele e o homem. Entende essa ordem colocada lá no Novo Testamento? Por quê? Porque uma coisa é liderança, onde cada um entende seus papéis. Outra coisa é opressão, que é consequência da maldição. Oprimir é consequência da maldição. Ainda em Gênesis,
Volte um pouquinho mais. Olha a criação de Eva. Gênesis 1, Gênesis 2. Gênesis 2, o momento da criação é dito em Gênesis 1, 26, 27. Depois em Gênesis 2 é repetido, com detalhes. 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Versículo 20. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aqui está escrito uma auxiliadora ou ajudadora para que o auxilie e o corresponda. Entendemos o verbo auxiliar e corresponder? Entendemos esses dois verbos? Vamos entender? O homem tinha... O que Deus deixou para o homem? Vamos lá. Deus deu para o homem uma tarefa. Qual que era a tarefa? Vamos lá, gente. Cuidar. O que mais? Arar a terra. Ainda não. O pecado não tinha vindo ainda. A terra ainda cresciam as coisas. Porque depois, com a maldição, o trabalho se tornou pesado. Mas o trabalho não é maldição, o trabalho é bênção. O homem já tinha um trabalho para fazer e era bênção. Mas com a maldição, o trabalho ficou duro. Aí veio o trem da CPTM, aí veio o metrô que empurra. Mas até aquele momento o trabalho era gostoso, era tranquilo. Gente, vamos lá. Ó, Deus deu a tarefa para o homem dar nomes aos animais e zelar pelo jardim do Éden. O homem tinha que cuidar do jardim do Éden. O homem era um jardineiro ali e tinha que dar nomes aos animais. Tinha muito animal para ele dar nome? Não vou dizer que tinha o mesmo número de animais que hoje, mas tinha bastante animal. E era uma tarefa solitária. Sem Netflix, sem internet, sem entrega de pizza delivery. Então ele estava ali sozinho com um trabalho pesado. E aí Deus deu a mulher para ser a companheira dele, a auxiliadora, aquela que acompanharia o homem, que tivesse uma correspondência com ele, que trocasse informações com ele, que trocasse sentimentos, opiniões, que interagisse com ele. Era corresponder e auxiliar nos encargos. O homem tinha encargos, responsabilidades, ele tinha obrigações, tinha trabalhos para fazer. Ele precisava de alguém que o auxiliasse. Eu tenho certeza que a mulher deu o ornitorrinco, isso eu tenho certeza. Ornitorrinco. É. O homem viu um passarinho, falou pardal. A mulher viu um passarinho, ela falou galo da serra. Pintacilgo, é. Ele viu assim, ó, o canário e periquito e falou pássaro. Ela falou, não, uma amarela, outra verde. Aí ele virou para ele e falou assim, você falou com a serpente de novo, né? Quem te falou que era amarelo e verde? A mulher foi a auxiliadora, a correspondente do homem. Sabe por quê? Olha lá na frente de novo. Não na frente aqui. Olha lá no Novo Testamento de novo. O homem é incompleto. A mulher também é incompleta. Mas se tornam completos quando estão juntos. O homem precisava de auxílio e de correspondência. Ele precisava de alguém que o completasse. Tudo muda. Imagina se tivesse só homem. Adão e Ivo. Não, essa é outra pregação. Mas imagina o seguinte. Imagina que as coisas não aconteceriam bem. E Deus já sabia disso desde o primeiro dia do homem. Desde o primeiro dia do homem. Tudo passa, né? Tudo gato.
Não, peraí, esse é o leão, esse é o tigre, não, é tudo gato. Felinos, tá ótimo. Pronto, fechou. Porque eu gostaria que você pensasse o seguinte: Deus não criou a mulher à toa. E Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Entende isso, gente? Isso é importante a gente entender para a gente poder caminhar o restante. Porque a Bíblia, ela é assim, ó, de leitura, entenda isso? Leitura de complemento. Quando você lê Gênesis, você não pode pensar que a pessoa de Gênesis conhecia algo além. Aí chegou em Êxodo, a pessoa de Êxodo conhecia ela e Gênesis. Entende isso? Conforme vai passando na Bíblia, aquela pessoa que você está lendo sobre ela, Davi eu não sabia para frente dele, só para trás. Então, avaliar o texto de Davi é avaliar com o que Davi conhecia. Então, Deus logo no começo deixa algo claro, para todo mundo ali para frente, que o homem é incompleto só. Não é bom ao homem estar só. Então, Deus faz uma ajudadora para que o auxilie e corresponda. E corresponder é enviar a carta e receber a carta de volta. Quando ele fala de corresponder, ele está falando de alguém que ele vai falar e ela vai falar de volta. Isso é correspondência. Depende, Emerson. Tem pessoas e pessoas aí, Emerson. Tem homem aí que fala mais que a mulher. Mas vamos lá. Vamos lá. Entenda a parte do ele a dominará, que faz parte da maldição. Vamos prosseguir nisso? Quando eu olho para a Bíblia, o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Ele está falando sobre o estabelecimento de um império na casa. Só que é um império na casa onde a maldição dita as regras, não onde Deus dita as regras. Quando nós entregamos a vida para Jesus e o sangue dele nos perdoou do pecado, nós somos livres da maldição. A opressão masculina deveria deixar de existir, porque nós somos livres da maldição. O sangue de Cristo nos purifica da maldição. Porque se você quiser viver no peso da maldição de Gênesis, não viva sem a graça de Cristo. Porque todas estão interligadas. Deus não fez um homem para ser um rei e a casa como o reino dele. Deus fez um homem para ser um cuidador, um sacerdote. Há uma liderança na casa? Sim, mas há uma liderança como a liderança de Cristo. Liderança de Cristo. Cristo, líder da igreja, morre pela igreja. Cristo, líder da igreja, serve a igreja. O homem não foi feito para ser um rei na casa e nem um servo na casa. Um empregado da casa. Como a mulher também não. Porque é um relacionamento de interação. Interagir, correspondência, auxílio. Quando fala para a mulher ter uma missão abaixo da missão do marido, a submissão, no mesmo texto fala para o marido ser como Cristo com a igreja. Imagina o casamento perfeito. A mulher que é submissa à missão que Deus deu para o marido, não a missão dele. Entendeu isso? E o marido que lava os pés da esposa, como Cristo lavou dos discípulos. Porque Jesus mostrou que ser líder é lavar os pés, é servir a mesa. Só que aí o que acontece? Aí entra o pecado. E com o pecado entra a maldição. E a maldição pega a baliza e joga lá na outra ponta. Temos maridos que acham que a mulher é empregada. Temos esposas que acham que o marido é empregado. Como resultado da maldição. E aí olhamos na Bíblia isso acontecendo, vez após vez. O que está acontecendo hoje, igreja, não é inédito. Não é inédito. Se você pegar a Bíblia para ler, principalmente tempo de Juízes até final dos profetas e Malaquias, você vai ver mulheres espancadas, estupradas, violentadas e assassinadas durante todo o tempo. Porque o ódio de Satanás é tentar fazer opressão, é tentar colocar tiranos. Entenda isso. Deus não fez assim. Esse não foi o propósito de Deus. Eu quero pegar 3 casos aqui, tá? Para exemplificar do Velho Testamento. Um texto que me choca muito
Um texto que me choca muito foi o texto do levita, que vai passar a noite fora de casa. Ele está voltando para a cidade dele. Ele é um levita. Ele trabalha no templo de Deus, cuidando do templo, trabalha com música, trabalha com o sacerdócio entre Deus e os homens. E ao passar a noite numa cidade, ninguém deu abrigo para ele, num bairro. E era um bairro violento. E vem a mulher dele bonita, e espancam ele, e estupram a mulher, todos os homens daquele bairro, até matá-la. Quando ele acorda de manhã, que estava desmaiado, espancado, ele vê a mulher morta. Ele corta o corpo dela em 12 pedaços. E pendura cada pedaço em um dos estados de Israel. E fala: eu sou um levita e não me deram guarida. E violentaram minha esposa. Os guerreiros saem das 12 tribos de Israel, vão naquela cidade, naquele bairro, e matam todos os homens daquele lugar para vingar aquela mulher. A época de Juízes é uma época bárbara, é uma época feia. Juízes é o livro que eu menos gosto na Bíblia. Difícil de ler. Quando estou lendo a Bíblia inteira, eu tenho que passar por Juízes e falo: meu Deus, de novo esse livro. Não aguento esse livro. Mas Juízes tem uma história interessante para nós. Não dá para nos conformar com as maldades contra as mulheres. Entenda isso. E aqui eu quero pegar um ponto polêmico. Aproveitar essa história, vai um ponto polêmico. A menina é culpada de ser violentada se anda com roupa curta na rua? Ah, mas a menina está com a roupa provocante, é de madrugada? Deixa eu mudar a pergunta. Porque eu sei que muita gente vai ouvir esse áudio depois. Eu sou culpado de andar com o celular na rua e ser roubado? Mesmo princípio. Eu posso vigiar mais e não ficar com o celular na mão num bairro perigoso? Posso. Mas é o mesmo princípio. Ninguém tem direito de roubar um celular ou roubar o corpo de uma pessoa. E ninguém deveria se conformar com isso. Porque nós estamos aqui para trazer o reino de Deus à terra. E trazer o reino envolve trazer a justiça do reino. Deveríamos proteger os mais fracos. Se você vê uma criança sendo roubada na rua por dois caras maiores, você não vai lá entrar no meio? E por que não entrar no meio quando é uma pessoa sendo roubada do celular? E por que não entrar no meio quando uma criança ou uma menina está sendo violentada? Vamos além? Aquela menina foi ensinada a andar com roupa curta e ter relações com homens todas as semanas. Cadê a igreja para ir lá desde criança ensinar para ela os valores corretos? Ao invés de pensar que homem é assim mesmo, vai se aproveitar quando tem chance. Trazer o reino de Deus à terra é trazer a justiça do reino. Se nós consumimos essa informação, estamos concordando com ela. Gosto muito da frase do Martin Luther King, que atribuem a ele, né? Que o que preocupava ele não era o barulho dos maus, era o silêncio dos bons. Por que não faziam nada? A nossa causa não é lutar para proteger mulheres em defesa, nossa causa é trazer o reino de Deus, e o reino envolve tudo isso. O reino envolve preconceito contra nordestinos, contra negros, contra crianças, contra mulheres, contra pobres, contra tudo. Aí é o reino. Aí é o reino. Porque o reino envolve mudança de realidade. Não dá para conviver com essa informação e achar que ela está correta. Os caras pegam crianças e vão trabalhando nelas a cultura sexual. Para quando elas chegam a ser adolescentes e jovens, são totalmente liberais da sexualidade. E vamos ficar calados quando isso acontece? Ou vamos pegar nossas ONGs, nosso trabalho social e fazer um trabalho de qualidade? Ou o Ministério de Jovens, Adolescentes vai fazer um trabalho de qualidade? Para colocar o valor correto e denunciar o diabo e repreender o espírito de prostituição. Porque isso é espírito de prostituição. Uma criança que começa a ter sexualidade cedo, entra nela um espírito de prostituição. Aí ela vai se insinuar e querer mais prostituição. Deixa eu pegar um outro caso bíblico aqui, que muito me deixa desconfortável. Tamar. Tamar era linda, jovem, virgem. O meio-irmão Aminon se apaixona por ela. Entende isso?
Olha que texto absurdo. Ele planeja dizer que está doente para que ela venha cozinhar um bolo. Tranca a porta e violenta ela. E ela ainda fala uma frase: meu irmão, não faça isso. Eu sou sua meia-irmã. Nunca houve uma coisa tão horrível em Israel. E ele prossegue, porque a paixão e o desejo sexual não tem racional, não tem pensamento, age por instinto, como um animal, como um cachorro no cio. E causa o estupro. E nesse momento, ele tem nojo dela, diz a palavra. Ele já fez o que tinha que fazer. Abre a porta, chama os guardas. Porque o príncipe tem guardas. Põe ela para fora, tira o lençol e dá para ela. Os guardas pegam aquela menina, enrolam um lençol nela. Um lençol sujo de sangue. Ela sai pelas ruas andando, chorando em voz alta, em pranto, envergonhada. Ela sabe que dali para frente, ela não casa mais. Ela é uma desonrada no meio do povo. Ela sabe que o povo inteiro falará dela. Ela pega a cinza de coisas queimadas no chão, joga sobre a cabeça, sinal em Israel de que você está envergonhado. O irmão dela encontrou ela no caminho, Absalão. Absalão era grande, forte, cabeludo. Não sei porque eu falei cabeludo, mas... não, o cabelo dele era liso. Quando ele cortava, pesava quilos o cabelo dele. 2 quilos de cabelo, você imagina? Todo ano? Tá, isso aí voa, né? Sobe. Vamos orar pelo milagre, irmão. Absalão vê ela, pega, cuida dela, leva para a casa dele. Os servos cuidam dela, as servas cuidam dela. E ela fica morando na casa de Absalão. Davi não pune Aminon adequadamente. Mas depois Absalão pune, de outro jeito. Com os irmãos na mesa no jantar, ele só arranca a cabeça dele e põe na mesa. Mas, beleza, isso é para uma outra pregação. Sabe por quê? Porque violência gera violência. Violência sexual começa com violência. E violência gera violência. E aí eu quero pegar um terceiro e último trecho sobre mulheres no Velho Testamento. Eu queria falar um pouquinho sobre Ruth. Ruth, a Moabita. Ruth se casa e vai morar nas propriedades da sogra. A sogra leva a Ruth, assim como as outras 2 concunhadas e os dois filhos da sogra, leva para a cidade dela. E lá, os 3 homens morrem e ficam as 3 viúvas. E Noemi, a sogra, está lá. E Noemi, ela libera as meninas para voltarem para suas famílias e recomeçarem suas vidas. Como viúvas, elas podem fazer isso. Se a sogra liberasse, ela libera. Apesar de amargurada, Noemi libera. Mas Ruth diz: eu não vou voltar. Eu não vou te largar sozinha. Aonde você for, eu irei. Seu povo é o meu povo, a sua terra é a minha terra. Seu Deus é o meu Deus. E essa mulher começa a trabalhar junto com os pobres, pegando o que sobra da colheita. Começa a andar pelos campos, dia inteiro, de manhãzinha até anoitecer. Correndo o risco de ser violentada, estuprada, espancada, roubada, ela está lá. Pegando aquele milho que cai, pegando aquela fruta que caiu e montando um cesto junto com os pobres, para alimentar a sogra, que ela até tinha sido liberada. E Deus honra essa mulher. Boaz se interessa por ela. E ela tem um status de princesa naquela cidade, depois de vários meses trabalhando com os pobres. Deus honrou o cuidado que ela teve com a sogra. Mas o que me chama a atenção nesse texto é de que ela fala, Noemi fala para ela: ó, não vai pelos campos não, vai pelas ruas, para que nenhum homem te pegue aí no meio do caminho. Ela era bonita, ela era jovem. E procura ficar nas plantações dos nossos parentes.
para que ela seja cuidada. E essa mulher se aventura em algo pela fidelidade. E Deus honra o compromisso que ela teve, a ponto dela estar na genealogia de Jesus. Quando você vai olhar todas as mulheres que deram à luz até chegar a Jesus, lá está ela. Entenda uma coisa, igreja. Essa mulher brilhou num tempo de trevas, num tempo em que para as mulheres a vida era perigosa. Qual é o nosso papel, igreja? Identificar as Ruths que estão por aí, viúvas, mulheres largadas, sem sustento. A Bíblia não é preconceituosa quando fala que a mulher é vaso mais frágil. É verdade. Não que isso seja desonroso ou ela mereça menos, não. Mas ela merece que os homens são vasos mais fortes, cuidem delas como vasos mais fracos, diz a palavra. Cada um sabendo o seu papel, o seu lugar. A vida dela mudou quando Boaz olhou e falou: deixem cair as espigas para que ela pegue. Ele falou para os servos dele: quando eu ando fazendo a colheita e cai algo no chão, não pega não, deixa ela pegar. Nós temos que cuidar. Nosso papel é cuidar. Nosso papel é zelar. A verdadeira religião, diz Tiago, é cuidar das viúvas, órfãos e pobres. Entenda uma coisa, religião não é errado. Ser religioso é errado. Ficar só com a religião como regra. Nós vivemos para a comunhão com Deus. E a religião é o que nós fazemos com essa comunhão. Se a sua vida está confortável, deixa Deus te tirar da zona de conforto e fazer algo para alguém que precisa. Vamos mudar realidades. Passando no Novo Testamento. Alguém acha rápido onde é que está a mulher com fluxo de sangue? Acho que a melhor maneira da gente entender como a Bíblia, o que a Bíblia espera que seja o tratamento com as mulheres é olhar para Jesus. Vamos ler Mateus 9,18? Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou. Ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, entenderam? Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Esse texto também está em outro lugar, ele está em Marcos 5, 21, 43. Se você quiser, lê depois na sua casa. Marcos 5, 21, 43. Onde tem a questão de Jesus falar que saiu dele poder. Olha só, Jesus está andando, indo para a casa de Jairo, onde a filha de Jairo será curada. No meio do caminho tem uma mulher que está com uma hemorragia menstrual há quantos anos? 12 anos. No texto de Marcos fala que ela vendeu tudo que ela tinha e os médicos não conseguiram curá-la. Você conhece o texto de Levítico, igreja? Sobre menstruação? Todo mundo conhece esse texto? Porque o texto diz que a mulher durante a menstruação, ela não pode andar no meio das outras pessoas. Porque ela é impura durante o tempo da sua impureza, diz em Levítico. O homem não deveria tocá-la durante a menstruação porque ela está impura. Quando tocar, está falando em sexualidade. Só que alguns levam ao extremo de não dar a mão para a mulher durante a menstruação. A ponto de que a mulher menstruada tinha que avisar. Porque onde ela sentasse, ficava impuro. Toda roupa que ela usasse estaria impura. E essa mulher ficou assim durante 12 anos. 12 anos. 12 anos opressa por uma doença. 12 anos a cada dia mais anêmica, mais fraca, mais debilitada.
quer que eu vou além? Levítico. A mulher, durante a menstruação ou com fluxo de sangue, encostou no homem, ela tornou o homem impuro. E ela dá para ele o direito de fazer uma coisa. O que é a igreja? Apedrejá-la. Essa mulher vem. Todo mundo sabe que ela está impura há 12 anos. Todo mundo sabe que ela está contaminada há 12 anos. E ela vem disfarçada, no meio da multidão. E ela pensou, se eu só tocar nas vestes dele, eu serei curada. Entra no meio da multidão e encosta na borda das vestes dele. O texto em hebraico aqui é borlá. A borla é a parte de dentro que ela pegou sem querer. Se arrastava, ela vem e encosta. E na hora que ela encosta, Jesus fala, de mim saiu o poder. E ela é curada. Você imagina que ela poderia morrer ali? E Jesus, contra todas as leis baseadas na maldição, não condena essa mulher? Mestre, essa mulher te tornou impuro. Podemos apedrejá-la? Para tudo. Vá, filha, sua fé te curou. Jesus tem olhos de amor. Olhos de amor para as mulheres. Quer o outro texto? Sai desse corpo. Quer o outro texto? A mulher surpreendida em adultério. Eles não querem só ver a mulher morrer. Porque eu sei que tem gente que é assim, né? Um vira para o outro e fala, sua mãe é homem. Começa a se ofender, aí o outro vira e fala, está aqui perto, briga. Quero ver briga. Cospe aqui. Cospe aqui. Então tem aqueles que querem só ver o circo pegar fogo. Então, eles planejam. Jesus, essa mulher foi pega em adultério. O que devemos fazer com ela? Entenda, igreja, isso é um negócio muito complexo. Jesus conhecia a lei do Velho Testamento. O que tem que fazer com a mulher de adultério? Igreja, o que tem que fazer com a mulher de adultério? Apedrejar. É só isso. Se ele fala para não apedrejar, ele está fazendo o quê? Ele está indo contra a lei. Até então, o povo não entendia a graça. Porque na lei a gente acusa, na graça a gente perdoa e abençoa. E dá ânimo para prosseguir. A mulher estava vestida como, igreja? Pegam essa mulher enrolada nos panos. Talvez um lençol, talvez um cobertor, talvez qualquer coisa. Ela foi pega no ato sexual. E arrastam ela pelas ruas. Pelo cabelo, pelo pano, pelo braço. Jogam no chão, na frente de Jesus e falam, mestre, essa mulher foi pega adultério. Como mestre judaico, ele tem que dar uma coisa. Sabe o que ele tem que fazer? Nos filmes faz assim, ó. Dedo para baixo. É assim que Paulo faz o filme. Ele tem que falar assim, ó. Realmente, tem testemunhas? Tem. 2? Tem. Apedreja. Era só isso. Mas Jesus, ele não vê como o homem vê. Ele não vê como a maldição através do homem vê. Ele vê com olhos de amor. E a Bíblia diz que ele está ali, escrevendo no chão, na terra, com o dedo. Eu conheço um pregador que eu amo muito, que ele fala, Jesus estava ali escrevendo o nome dos caras, estava com ela. Outro fala assim, ó, ele estava escrevendo assim, ó, inocente, pronto, ela não é culpada. E Jesus olha para aquela mulher e vê o arrependimento. E ele perdoa aquela mulher. Só que ele não tem como ir contra a lei da maldição. E aí Jesus trabalha na mente daquele povo com a simples afirmação. Tá bom. Então pode apedrejar. Só que o primeiro a atacar a pedra seja aquele de vocês que não tem nenhum pecado. Jesus, ele tem o Espírito Santo como nós temos. O Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo convence aqueles homens do pecado. Porque a maldição dentro deles que quer apedrejar. Porque a maldição dentro deles quer apedrejar a igreja. O quanto nós temos deixado a maldição no nosso coração oprimir mulheres e apedrejar pessoas. Jesus tem um olho de amor, sabia? Ele tem um olho de amor.
Jesus sabe que cada homem que abusou daquela mulher é um ladrão. Como que é? É um ladrão. Entenda uma coisa. Pensa numa menina novinha. Não tem menina novinha? Tem uma novinha ali, não tão novinha assim. Ela colocou o chapeuzinho, cuidado com o lobo, hein? Pensa o seguinte. A Bíblia diz que a garota é preparada para o seu marido desde o seu nascimento. A garota é preparada para o seu marido desde o nascimento. Cada homem que encostou nela é um ladrão. Que ela foi preparada em santidade para o seu marido. Cada um daqueles que estavam ali naquele círculo, que sabiam que ela estava em adultério, talvez tivessem algo com adultério também com ela. E é um ladrão. Homem, cada vez que você está na escada do metrô e vai subir uma menina com a saia curta na escada, e vai subir alguém naquela escada com a saia, e você deu aquela roubadinha para dar uma olhadinha, você é um ladrão. Você está na mesa do restaurante, a menina está na sua frente, está com a saia curta, você deu aquela olhadinha por baixo, você é um ladrão. Você olhou demais naquele decote, você é um ladrão. Você está roubando algo que não é para você. Você encostou de maneira indevida. Não é sua esposa. É antes do casamento. Ela não é nada sua. Você é um ladrão. E a Bíblia é muito clara com ladrões. Os ladrões não herdarão o reino. Os ladrões irão para o inferno. Mas ela está mostrando problema dela. Você está mostrando o celular, o cara pode roubar? O seu celular apareceu na rua, o ladrão pode pegar? Ele tem o direito? Muito sério. Muito sério. Mas aquela menina está lá na internet colocando o corpo dela à mostra porque ela quer. Verdade, você é um ladrão. Está clicando porque quer. E se ela se oferece ali para você, ela também é uma ladra nesse momento. Colocando algo para vender que não é dela. Mas um pecado não justifica o outro. Você é um ladrão. E ladrões não herdarão o reino. A mentalidade de reino tem que vir de nós, igreja. Não tem que vir do mundo. Nós é que ditamos as regras de como queremos viver. Isso é exemplo para o mundo. Vou falar uma coisa para vocês. Chega de vídeo criticando na internet. Faz o certo da sua vida, que vale mais do que um vídeo criticando, um texto criticando. Que a sua vida seja o exemplo. Para fechar, não deveria haver disputa entre sexos. Nós não deveríamos tolerar desvalorização, nem formação de mentalidade de sexualidade precoce. Só que o mundo está fazendo isso. E nós temos que pensar, o que Jesus espera de nós? Quando ele ressuscitou, igreja, ele apareceu primeiro para as mulheres. Talvez se ele fosse primeiro nos homens, eles não acreditariam nele. Deus sabe o que ele faz. E Deus sabe porque ele uniu homem e mulher juntos. Para que cada um pudesse ter os seus pontos fortes sendo aplicados. Entende? A gente fala brincando que as mulheres iam espalhar a notícia. Mas olha só, quando chegaram na casa de Pedro, Pedro não acreditou nelas. Pedro andou com ele, não acreditou nelas. Ele teve que correr e ver para acreditar. Nós temos que saber honrar. Temos que saber honrar. Temos que saber defender os oprimidos. E não podemos nos conformar com a mentalidade desse mundo ímpio. Romanos 12, 1 e 2. Há uma mentalidade nesse século. Não é nossa mentalidade.
Não devemos nos conformar com a mentalidade desse século. Entenda isso. Todos os seus amigos podem dizer que é normal. A mentalidade desse século não é a sua. Não é normal roubarem os celulares na rua, não é normal encostar numa menina. Não é normal. Tudo que Jesus não fazia não é normal. Eu quero convidar vocês a um raciocínio comigo. Porque nós somos o corpo de Cristo andando pela terra. Nós somos a realidade de mudança desse mundo. Nós deveríamos fazer algo por tudo que está acontecendo de errado. Entende? Só isso, só de passo. Olha só, não dá para saber que teve 2 arrastões aqui no bairro em 2 dias seguidos e ninguém mandar um WhatsApp para o Bom Dia São Paulo ou para o Estadão. Entende? Não dá para você saber que uma menina está sendo formada em sexualidade e você não denunciar isso no Conselho de Juventude. Aquela menina sai com 10 caras no fim de semana. Quando você soube disso e você não denunciou? Quando é que isso começou e você não foi fazer algo a respeito? Sabe por quê? Porque você é o agente do reino nessa terra. E o diabo vai prevalecer enquanto a gente não prevalecer. Eu queria só acrescentar 2, 3 pontos só. O Rogério, eu estava escrevendo antes dele falar até, ele falou de a mentalidade desse mundo, né? Quando a gente pensa na mentalidade que rege esse mundo, não é a mentalidade de Deus, não é? Não é a mentalidade de Cristo. O que a gente vê aí fora, a cultura no Brasil, a cultura árabe, a cultura nos Estados Unidos, em países desenvolvidos, onde quer que seja, é uma cultura que não é de Deus. De maneira geral, é uma cultura mundana. E a gente pode dizer hoje que a nossa cultura está se assemelhando à cultura de Sodoma e Gomorra, não podemos? Está muito parecida. Quando a gente vê mulheres feministas, ou que eu considero não feministas, mas femistas, dizendo, o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Isso reflete uma cultura do reino de Deus? Porque a mesma mulher que tem o direito de não ser estuprada, é a mulher que também tem o direito de fazer o aborto, segundo a mentalidade mundana e grega, que é de Sodoma e Gomorra. É a mulher que está cometendo assassinato com o próprio filho. É assassinato. Crente que apoia aborto não é crente. Pode dizer o que seja. Não é crente. Até no caso de estupro tem o negócio da pílula do dia seguinte. Qualquer um tem acesso. Vai no postinho, pega essa pílula, ainda não aconteceu a fecundação e a mulher não vai engravidar. Não é verdade? A gente não está mais no mundo de 300, 400 anos atrás que não havia acesso a nada. E aí nós vemos também a questão da cultura que está sendo disseminada no Brasil, que é muito parecida com a cultura grega. Por isso que eu falo, e na minha opinião, a gente vive numa mentalidade grega hoje no mundo inteiro. Quando a gente deu a aula sobre Éfeso ou sobre Colossos, a gente viu que era comum as pessoas não terem escolhas sexuais assim, segundo a Bíblia, né? Homem saía com homem, mulher com mulher, entregavam os seus filhos lá nos templos, né? Para serem oferecidos para orgias sexuais e etc. A gente está vendo isso hoje na nossa cultura? Quando o jovem, ele fala, o meu corpo me pertence, ou a jovem fala, o meu corpo me pertence, eu faço com ele o que eu quiser. E nas escolas a gente vê professores, diretores colocando camisinhas para serem entregues para crianças de 11 anos de idade. O que a gente está dizendo para os nossos jovens? Quando os nossos filhos escutam um funk que falam coisas terríveis, e nós permitimos que os nossos filhos, meninos e meninas, dancem, fazendo movimentos sexuais, o que a gente está dizendo para esse jovem? A gente está mostrando uma cultura sexualizada que fala para o jovem, para a jovem, que o corpo é dele, é dela, ele faz com ele, com o corpo dele, o que ele bem entender,
Se for ter sexo com 11 anos de idade que seja, com 15, com 16, não importa se você é de menor, não importa se você engravidar e a gravidez for indesejada, vamos abortar mesmo, está tão fácil. Daqui a pouco legaliza o aborto. O corpo é seu, faça com ele o que quiser. Faça sexo quantas vezes você quiser, a partir de 11 anos de idade, porque você é incentivado na escola. E as músicas que você está cantando, tem meninas que falam que vão para o baile funk, né? Sem calcinha, não é assim? Vamos ser bem realistas. Com a roupa mais curta do mundo e dançam músicas que falam para vir um, para vir dois, para fazer o que quiser. Não são as músicas, as letras o que falam? Aquela menina não tem culpa. Aquela menina foi criada nessa sociedade. Aquela menina dançou essas músicas talvez desde os 11 anos de idade. Aquela menina recebeu camisinhas na escola com 11 anos de idade. Aquela menina cresceu nessa sociedade que dita uma mentalidade grega. E a gente, como cristão, a gente só pode fazer uma coisa. A gente não pode ser contra a cultura do estupro, a gente não pode ser contra o machismo, a gente não pode ser feminista, a gente não pode ser nada disso. A gente não é desse mundo. Mas a gente pode trazer o céu para a terra. E a gente pode trazer os conceitos do reino de Deus. Quando eu falei para os pais aqui na reunião de pais no começo do ano, eu falei abertamente sobre violência e violência sexual. Muitas dessas meninas, desses meninos que também são estuprados, os homens, receberam abuso, às vezes, dentro das suas próprias casas, de pessoas bem próximas, e ainda quando eram crianças. E o espírito de prostituição e homossexualismo e raiva do homem que fez aquilo e torna a mulher uma lésbica, e por aí em diante, já entrou nessa criança lá quando era pequenininha. E só quem pode mudar isso não é o feminismo. Quem pode mudar isso não é aprovar a lei, fazer isso, fazer aquilo. Quem pode mudar isso é a igreja, gente. Quem pode mudar isso é Jesus. É a cultura do reino. É a gente levar Jesus para essas vidas, é a gente curar as feridas dessas pessoas, é a gente transformar essas pessoas, é a gente ser exemplo. E como cristão solteiro, não ser aquele que vai fazer igual o mundo faz. Não ser aquele que vai desonrar uma menina. Não ser aquela que vai ser desonrada antes do casamento. Nós somos o exemplo. Nós somos aqueles que vão levar a vida para essas pessoas. Vamos levar esperança, vamos levar a sexualidade sadia, que não vamos ter medo ou vergonha de falar do que a Bíblia fala. Esses temos que ser nós. Aqueles que levam a cultura do reino e que não se envergonham da cultura do reino. A única coisa que pode suplantar a cultura do estupro, que existe sim, no meio dos muçulmanos, no Brasil, em todos os lugares da terra, porque é a cultura de opressão que o diabo colocou sobre as mulheres na maldição. Amém? Só quem vai suplantar isso é a cultura do reino de Deus, é a cultura que nós temos a capacidade de levar adiante. Dá para entender? Amém? Quando eu penso em roupa, qual é a roupa que eu vou sair da minha casa? Tem roupa adequada para cada lugar. Tem roupa adequada para ir para a academia, tem roupa para ir para o parque, e é o shortinho curto, sim. Não é? Não é mais confortável? Para o homem, para a mulher, ir para um parque com short curto? Para a praia, será que a gente vai vestido até o pé? Será que os homens são animais agora que vão começar a agarrar as mulheres na praia porque estão de biquíni ou estão de maiô? Não é verdade? Cada lugar tem um código de vestimenta. Você não vai com um topzinho aqui em cima ou de biquíni no encontro com o presidente da República, ou vai? Só que quando a gente diz que o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser, eu estou dizendo que eu faço o que eu quiser, aonde eu quiser. E a gente vem com absurdos defendendo essa ideia. A gente tem que ser racional. Como crente, na hora que eu vou sair da minha casa e eu vou para a academia, eu preciso me olhar no espelho e falar: Deus,
a minha roupa te agrada? Não é os homens, não é as mulheres, não é quem vai me ver. Deus, a minha roupa te agrada? Deus, o meu decote é para o meu marido? Ou é para eu expor na rua? A gente tem que ser sincero e começar a perguntar para quem é a nossa vida. A nossa vida é de Deus. E se a gente tem que agradar alguém, ou tem que se revoltar, ou tem que isso, ou tem que aquilo, é com Deus que a gente tem que falar. Qual é a opinião dele a respeito da minha roupa? E não é só para as mulheres. Será que os homens saem mostrando a cueca, mostrando o tanquinho, com a camisetinha subindo, a calça aqui embaixo? Será que os homens saem assim? E vamos ser bem claras. Será que para as mulheres é tentador olhar para o homem assim? É. Para o homem é tentador olhar a mulher assim? É. Será que o jeito que eu me visto pode atrair os olhares? Pode. Mas não quer dizer que o homem vai estuprar. Aí já é uma coisa. Mas a atração física, gente, é natural e é fisiológica e existe. E o Rogério fala uma coisa muito legal, né? A primeira vez que você olhou, ok, você olhou e achou bonita e está tudo bem. Mas na segunda vez que você olhou e mediu, e olhou dos pés à cabeça, e sabe que aquela mulher usa 42, tem o quadril com 110 centímetros e o busto tal, pecou. 111. Pecou. Você mediu com os olhos. E não é só o homem que peca, a mulher peca também. E eu fiz um acordo com os meus olhos. Para quando eu até estiver assistindo um filme e começa a aparecer, às vezes o filme é de 14 anos e começa a aparecer gente nua, pelada, eu nem olho. Às vezes eu até tiro o filme. É sério. Eu fiz um acordo com os meus olhos. E cada um tem que fazer um acordo com os seus próprios olhos. E saber o que faz diante de Deus. Porque aquele que olhou para a mulher e imaginou coisas, já cometeu adultério. E a mulher que olhou para o homem e imaginou coisas, já cometeu adultério. Estão me entendendo? É muito mais profundo do que o que a gente vê. E não há desculpas para o estupro. E nunca vai existir. Assim como não há desculpas para a violência infantil, a violência doméstica, o abuso sexual de crianças, não há desculpa. Pode andar pelado na sua frente. E na aula que eu dei no começo do ano aqui, para quem trabalha na ONG, eu deixei muito claro isso. Se você vê um menor de idade sendo usado sexualmente de alguma coisa, de alguma forma, ou você sabe e você não faz nada, você peca e além de pecar, você é um criminoso, porque você é conivente. Isso está no código, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Como coniventes, nós podemos até ser julgados. Essa menina tinha 16 anos de idade. Como cristãos, nunca deveria sair da boca de um crente que essa menina é culpada, que ela buscou o que ela queria. Nunca. Isso é anticristão. Isso está errado. E como crente, se você passa na rua e vê uma menina que está ali se prostituindo e tem cara de menor de idade, é sua obrigação ligar para a polícia e denunciar. E se você sabe que uma criança na sua rua sofre abuso, é sua obrigação ligar e denunciar, nem que seja denúncia anônima, se você tem medo de denunciar publicamente porque a família é perigosa. Estão me entendendo? É muito sério isso. Amém? Feche seus olhos. Você pode ficar de pé? Feche seus olhos e vamos orar duas coisas aqui hoje. Nós vamos orar para que Deus nos capacite, para que a nossa mente esteja fora da mentalidade desse mundo. E numa segunda coisa, nós vamos repreender todo espírito de violência
de agressão e opressão contra as mulheres. Vamos repreender em nosso meio e em nosso redor. Primeira oração, que Deus nos capacite. Comece a orar, igreja. Senhor Deus, nós queremos a sua capacidade, Pai, a sua capacitação, para que a nossa mente não seja dependente dos valores do mundo, Senhor. A tua palavra nos diz para nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos a nossa mente pela renovação do entendimento. Pai, que a sua palavra entre em nós, seja escrita em nossos corações e mude o nosso entendimento, Pai. Que o mundo não entre em nosso entendimento e não nos influencie, não altere nossa forma de pensar. Queremos permanecer em Ti, Pai, e em Ti ter nossa mente firmada. Senhor, escreve seus valores em nós, e que a gente não esteja, Pai, andando com a correnteza deste mundo, de sexualidade, de pecado, de violência. Pai, que em nome de Jesus, a gente não compre causas que não sejam as causas do reino. Pai, eu não quero, Pai, fazer marcha contra a sexualidade da vida partida. Eu quero, Pai, ser um cidadão do reino, que leva pessoas para andar comigo, levando o reino, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que tenhamos força, para que a nossa mente permaneça em Cristo. Espírito Santo, vem nesse lugar e fala com cada um de nós. Se há em nós um pensamento de pecado, nos convence do pecado, Senhor. Para que a nossa mente não seja concordante com homossexualidade, lesbianismo, estupro, sexualidade precoce, poliamor, poligamia. Pai, que em nome de Jesus, todas essas perversões sexuais caiam por terra, Pai. E que nossa mente não seja de concordância. Que a gente ame essas pessoas, mas não concorde com os pecados delas. E que em nome de Jesus, Pai, possamos levar Jesus para elas com nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, repreendemos agora todo espírito de sexualidade precoce, todo espírito de violência, toda a opressão contra as mulheres, repreendemos agora. E declaramos que o Senhor Jesus, Ele é Jesus neste lugar. Ele é Jesus em nossas vidas. Ele é Jesus nos lugares onde andamos e ao nosso redor. E Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor olhou com amor para as mulheres em todas as situações. E queremos pedir, Jesus, que o Senhor denuncie lá fora onde é que estão os pecados, onde é que estão, Pai, os ninhos dessas perversões. E que o pecado seja derrubado, e que o inimigo seja repreendido, e que Jesus venha a reinar. É no Teu nome, Jesus, que oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos abençoar, mas a apresentação mesmo